Olá, então vamos para a nossa oitava aula. Em aulas anteriores a gente falou tanto da reforma constitucional por meio de emendas e agora a gente continua na reforma, mas na modalidade revisão. Veja, revisão da Constituição de 88. Será que a nossa Constituição de 88 foi revisada? Será que ela pode sofrer revisão? Veja, analise a parte transitória do texto da tua Constituição, o ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, vai lá até o artigo 3º e veja, a Constituição poderia ser revisada após 5 anos da promulgação. E de fato foi. Tivemos 6 emendas de revisão de março a junho de 1994. Apenas 6 emendas de revisão. O que é uma emenda de revisão? A revisão trata de questões genéricas, nada pontuais. A Constituição poderia ser revisada de fio a pavio, integralmente, não em questões meramente pontuais de necessidade social. E ela foi. A Constituição de 88 ela foi revisada em 94 e lá esgotou o objeto. Ou seja, poderia se perguntar numa prova de concurso ou no exame de ordem se houve revisão. Houve. Quantas? 6. Poderíamos ter hoje novas emendas de revisão? Não. Esgotou o objeto. Hoje não adianta o Congresso Nacional apresentar uma PEC para criar novas revisões. Não há possibilidade. Esgotou o objeto com apenas 6 emendas revisionais. E fica a dúvida. A Constituição ela foi revisada após 5 anos. E ela foi promulgada em 5 de outubro de 88. 5 de outubro de 88 a promulgação, 94 a revisão. Será que essa revisão poderia revisar as cláusulas pétreas estabelecidas no texto em 1988? Não. O limite material, esse limite material relativo às cláusulas pétreas, também não pode ser afrontado por emendas de revisão. A revisão não poderia tocar as cláusulas pétreas e, de fato, não houve essa afronta. Então, limite material deve ser obedecido também para emendas revisionais. Outra questão importante. A revisão, propriamente dita, ela pode ser de assuntos pontuais? Claro que pode, mas a revisão, a intenção maior é ver genericamente a totalidade do texto constitucional. As nossas revisões, de fato, foram infrutíferas, mas ocorreram. Podemos lembrar, por exemplo, um caso de uma emenda revisional, lembrando que quando a Constituição foi promulgada, o mandato do presidente da República ficou em 5 anos. Com uma determinada emenda de revisão, esse mandato baixou para 4 anos, vedada a reeleição. Depois, lá em 97, com a emenda de reforma número 16 de 97, manteve-se esses 4 anos, porém permitindo uma reeleição para período subsequente. Então veja, a questão do mandato presidencial, ela foi tratada numa emenda revisional em 1994. Enfim, emendas de revisão tratam de questões genéricas. Emendas de reforma tratam de questões pontuais. Emendas de revisão tivemos 6, não podemos ter mais. Emendas de reforma já temos 105 e podemos ter muito mais. A nossa Constituição pode ser plenamente reformada. Agora veja, limite temporal.
o limite temporal se aplica para emendas de revisão? Sim, as emendas de revisão só poderiam ocorrer após 5 anos da promulgação. Então, o limite temporal se aplica às emendas de revisão. E para as emendas de reforma que nós estudamos em aulas anteriores? Não tem limite temporal. A Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. No dia 6 de outubro de 1988, poderia haver emendas de revisão. Não houve esse limite temporal. Então, para emendas de reforma, não há limite temporal. Para emendas de revisão, há sim limite temporal. Então é isso. Bons estudos. Continue acompanhando as aulas. Sucesso para você!